Olá, eu me chamo Arthur. Eu tenho 27 anos e moro no interior de Goiás. Eu peço que você não mencione a cidade em que eu vivo por questão de privacidade. Eu tive uma experiência que foi recente, no ano passado, na época de Quaresma. Eu tenho uma amiga que eu vou chamá-la aqui de Maiara. Nós nos conhecemos no curso de especialização na universidade, especificamente no curso de pedagogia. Nós sempre que possível nos reunimos para jogar conversa fora, junto com outros amigos da universidade. Ela morava em uma casa junto com seus pais, que tinham uma boa condição financeira. Devido ao trabalho dos seus pais, ela acabou se mudando para uma outra casa, ainda na mesma cidade. Essa casa fica em uma rua de subida, e no final dessa rua tem um cemitério. Maiara disse que desde que se mudou para essa casa, coisas estranhas aconteciam, mas não tão assustadoras. Copos que estavam na mesa caíam no chão sem explicação. Ela conta que uma vez estava na sala com a sua mãe e escutou passos de alguém subindo as escadas, na frente delas, mas não se podia ver ninguém. Era raro, mas aconteciam esses fenômenos estranhos. Ela conta que uma vez, enquanto dormia, escutou passos de alguém caminhando no telhado do seu quarto. Sua casa era de 2 andares, e não havia como subir a não ser se fosse com uma escada bem grande. Mas ela não sabe se era alguém ou se era algo sobrenatural. Teve uma certa ocasião que ela convidou outras 3 pessoas, além de mim, para comer pizza na sua casa. Eu estava saindo do trabalho e não iria trabalhar no dia seguinte, então eu aceitei o convite dela. Cheguei na casa dela por volta das 8 da noite, e também chegaram meus outros amigos. Os pais dela, naquela ocasião, tinham viajado para Goiânia. Eu acho que ela tinha medo de ficar sozinha naquela casa, por isso nos convidou para fazer companhia para ela naquela noite. Nós escutamos música, vimos um filme e, claro, comemos uma boa pizza. O clima estava agradável e, quando nos demos conta, já estava bem tarde, quase 1 hora da manhã. A Maiara disse que podíamos dormir na casa dela, pois a sua residência tinha bastante espaço. Porém, teve um amigo meu, o Jarbas, que falou que não tinha como ele ficar. Ele chamou um táxi e foi para sua casa. Eu fui para a cama por volta das 1h30 da madrugada. Minhas 2 amigas dormiram no outro quarto, junto com a Maiara, enquanto eu dormi em um quarto sozinho. Eu deitei na cama, mas eu não conseguia dormir. Um detalhe a ser mencionado é que naquela noite, nenhum de nós ingeriu bebidas alcoólicas. Eu me virava para um lado e para o outro na cama, mas o sono não vinha. Foi então que eu perdi a paciência e resolvi sair na varanda para fumar um cigarro na sacada. Eu saí na sacada, fechei a porta de vidro para não entrar fumaça de cigarro no ambiente. Estava uma noite agradável. Eu escutava grilos, coruja, o vento soprar e um cão latindo mais bem ao longe. A rua deserta estava bem iluminada, e na subida dela, no seu fim, eu via o cemitério. Apesar de estar um pouco longe, eu ainda conseguia ver alguns túmulos. Enquanto eu fumava o meu cigarro, eu comecei a sentir um calafrio inexplicável. Não era devido ao clima, mas como uma sensação ruim, como um presságio, como se algo desagradável estivesse prestes a acontecer. Um silêncio inexplicável tomou conta de toda a cidade. É como se toda a cidade entrasse em um vácuo. Eu não escutava mais os grilos, a coruja e nem o cão que estava latindo ao longe. Eu achei aquela sensação incômoda. Eu estava quase terminando o meu cigarro e pronto para entrar no meu quarto, mas algo me chamou a atenção. Eu vi uma pessoa subindo a rua. Essa pessoa parecia estar mancando. Eu cheguei a pensar que se tratava de alguém aleijado. Eu, curioso, fiquei esperando essa pessoa passar em frente à casa.
mas à medida que aquela pessoa se aproximava, eu percebi que não era algo normal. Eu tomei um susto e um choque de realidade. Eu não sei se era uma pessoa exatamente, mas era um ser que estava sem roupa e andava de ponta cabeça, usando suas mãos ao invés dos pés para caminhar. O que eu vou relatar agora pode parecer absurdo, cômico, loucura, pode chamar do que você quiser, mas foi algo que eu queria muito esquecer. Aquilo tinha a sua cabeça entre seus glúteos, seus olhos expeliam fogo e tinha orelhas pontudas. Quando aquilo estava quase passando em frente à casa, eu me abaixei um pouco para que aquela coisa não me visse. Aquilo se movia rápido. Uma pessoa normal, ainda que bem treinada, não conseguiria se mover tão rápido daquele jeito, de ponta cabeça, ainda mais em uma subida como a rua em que a Mayara mora. Aquilo soltava um gemido de dor. Eu pensei em pegar o meu celular para gravar aquilo, mas eu estava tão ansioso e com medo ao mesmo tempo que eu queria ver até onde aquela coisa iria, e se eu entrasse no quarto, talvez eu perderia aquele ser de vista. Talvez muitas pessoas podem pensar que eu estava jogando muito Silent Hill ou que tudo isso não passa de uma loucura, mas eu afirmo a vocês que foi real. E foi algo que até hoje eu não consigo uma explicação. Quando aquele ser chegou em frente ao cemitério, aquilo deu um pulo como se o muro do cemitério não fosse nada, e lá desapareceu. Eu ainda fiquei lá na sacada para ver se aquilo iria sair, mas isso não aconteceu. Eu fui para o quarto, fechei a porta e deitei na cama, e fiquei a noite inteira pensando naquilo. Às vezes, eu tinha a impressão de escutar o gemido daquele ser, mas eu tinha medo de sair lá fora para ver o que era. Quando amanheceu, eu me despedi da Mayara e minhas amigas e fui para casa. Depois de uma semana, eu pensei se eu falaria para a Mayara ou não a experiência que eu tive. Eu tinha medo dela zoar da minha cara e contar para todos da nossa turma e eu ser taxado de louco durante o resto do ano. Eu tomei coragem e disse para a Mayara o que eu vi. Por incrível que pareça, ela não duvidou da minha experiência, pois ela me relatou que coisas estranhas aconteciam em sua casa e por ela estar morando perto de um cemitério, ela acredita que coisas estranhas devem acontecer naquela rua, como criaturas ou assombrações que aparecem e perambulam por aquele bairro. Se alguém souber o que foi aquilo que eu vi, eu peço que comentem nesse vídeo. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato e desejo a todos uma boa noite.